Você já reparou que duas pessoas podem nascer no mesmo bairro, estudar na mesma escola, começar no mesmo emprego, e 20 anos depois, uma está livre e a outra ainda está presa às contas do mês? Se sorte fosse a explicação, isso não faria sentido nenhum. A verdade é mais simples e mais poderosa do que parece. Enriquecer não é sorte, é ciência. Existe uma certa maneira de pensar e agir que, quando seguida, produz riqueza com a mesma precisão que 2 mais 2 são 4. E o oposto também é verdade. Quem não segue essa maneira, não importa o quanto se esforce, continua girando no mesmo lugar. Hoje, você vai descobrir 10 elementos dessa ciência. Não fórmulas mágicas, mas um método que qualquer pessoa em qualquer situação pode aprender a aplicar. Imagine por um instante, e se a diferença entre quem prospera e quem não prospera nunca esteve no talento, na sorte ou no ponto de partida, mas apenas em uma direção clara e uma forma correta de agir? Reflita comigo. Quantas vezes você já atribuiu o sucesso de alguém à sorte, quando na verdade era método que você simplesmente não estava vendo? Hoje, este vídeo é sobre isso. Riqueza como ciência, não como acaso. Escreva nos comentários. Agora, eu acredito que existe um caminho e vou encontrá-lo. Se você nunca comenta, essa é a sua chance de quebrar a inércia. Está pronto? Então vamos começar pelo ponto onde tudo se decide primeiro, dentro da sua cabeça. Enquanto você acreditar que riqueza é sorte, você vai continuar esperando por ela, em vez de construí-la. Sorte é algo que acontece com você. Método é algo que você aplica. Um técnico de manutenção chamado Elcio vivia repetindo que rico é rico porque nasceu em berço de ouro, ou porque teve sorte. Usava essa frase sempre que via alguém prosperar. Era o jeito dele de explicar o que não conseguia entender. Um colega de trabalho, que tinha acabado de abrir uma pequena oficina por conta própria, ouviu aquilo várias vezes, até dizer: Elcio, eu não tive sorte nenhuma. Eu estudei à noite por 3 anos, peguei todo o cliente que apareceu e guardei cada centavo que sobrou. Sorte não tem nada a ver com isso. A frase incomodou Elcio, porque no fundo, ele sabia que era verdade. Ele decidiu observar pela primeira vez o que as pessoas que prosperavam ao seu redor realmente faziam. Não o resultado final, mas o processo. E percebeu que todas tinham algo em comum: uma direção clara e hábitos repetidos, não coincidência. Enquanto você chamar de sorte o que na verdade é método, você nunca vai aprender o método. Comente: eu procuro o método, não a sorte. Você acabou de dar o primeiro passo. Mas só sair do é sorte não basta. Porque muita gente também vive presa numa outra armadilha: competir por uma fatia pequena, em vez de criar algo novo. E é sobre isso que vamos falar agora. Existem 2 formas de buscar riqueza: competindo por uma fatia que já existe, ou criando algo que ainda não existia. Quem só compete vive numa guerra constante. Precisa que alguém perca para que ele ganhe. Quem cria, multiplica. Cria valor que não tirou de ninguém. Uma dona de padaria chamada Ivete vivia numa disputa direta com a padaria da esquina. Cada uma baixando o preço, tentando roubar cliente da outra, numa guerra que corroía o lucro das duas. Um dia, uma cliente antiga comentou que sentia falta de pão sem glúten na região, porque tinha um filho com restrição alimentar e precisava viajar longe para comprar. Ivete percebeu que, em vez de continuar brigando pela mesma fatia de sempre, podia criar algo novo. Começou a fazer pães especiais que praticamente ninguém mais oferecia na cidade. Não precisou baixar preço de mais nada. Criou uma clientela nova, que antes nem existia para ela. Competir é lutar pelo que já existe. Criar é trazer à tona o que ainda não existia. E é aí que mora o crescimento sem teto. Comente: eu escolho criar, não competir. Você percebeu a diferença? Mas de nada adianta escolher criar se você não sabe exatamente o que está tentando construir. E é sobre isso que vamos falar agora. A mente que não sabe exatamente o que quer não consegue direcionar esforço nenhum com eficiência. É como tentar acertar um alvo no escuro. Você pode até acertar, mas não porque mirou. Uma auxiliar administrativa chamada Denise dizia, há anos,
que queria uma vida melhor. Mas quando alguém perguntava o que isso significava na prática, ela não sabia responder. Só sabia que queria algo diferente do que tinha. Vivia insatisfeita, mas sem direção nenhuma para canalizar essa insatisfação. Um dia, uma amiga sugeriu um exercício simples: escrever, com detalhes, como seria um dia normal da vida que ela desejava. Que horas acordaria, onde moraria, o que faria pela manhã, quanto teria de reserva guardada. No início, pareceu bobo, quase infantil. Mas, ao terminar de escrever, Denise teve pela primeira vez uma imagem clara. Não um desejo vago, mas um alvo definido. A partir daquele dia, cada decisão financeira dela passou a ser comparada com aquela imagem. Isso me aproxima ou me afasta do que escrevi? Desejo vago produz esforço disperso. Imagem clara produz direção. Comente. Eu sei exatamente o que estou construindo. Você entendeu que definir o alvo é essencial. Mas ter um alvo claro não adianta nada se, no fundo, você duvida que vai alcançá-lo. E é sobre isso que vamos falar agora. Toda pessoa que constrói algo grande, em algum momento, teve que decidir acreditar antes de ter provas. A dúvida constante drena a energia que deveria estar sendo usada para agir. Um pequeno produtor de artesanato chamado Osvaldo tinha um talento real para trabalhar com madeira, mas toda vez que alguém sugeria que ele vendesse online, respondia: duvido que alguém compre isso pela internet. Isso é coisa para gente grande. Repetia essa dúvida com tanta convicção que nunca chegou a testar. Foi a filha adolescente quem, sem pedir permissão, fotografou algumas peças e postou numa rede social só para ver o que acontecia. Em uma semana, apareceram os primeiros pedidos. Osvaldo ficou surpreso, não porque o talento tivesse mudado, mas porque a dúvida que ele carregava tinha, esse tempo todo, impedido até a tentativa. A dúvida não protege você do fracasso. Ela só garante que você nunca vai descobrir se teria dado certo. Comente. Eu escolho a certeza, não a dúvida. Você percebeu como a certeza abre portas que a dúvida mantém fechadas? Mas existe um ingrediente que sustenta essa certeza no longo prazo, e poucas pessoas dão atenção a ele. A gratidão pelo que já se tem. É fácil ficar tão focado no que falta que se perde de vista o que já foi conquistado. E quem vive de olho só na carência tende a agir a partir do medo. E decisões tomadas com medo raramente constroem algo sólido. Um cozinheiro chamado Danilo trabalhava num restaurante pequeno e vivia comparando seu salário com o de amigos que ganhavam mais em outras áreas. Cada comparação o deixava mais amargo, mais desmotivado, e ele começou a fazer o trabalho no automático, sem cuidado, porque sentia que não valia a pena se esforçar por tão pouco. Um chefe mais experiente, percebendo a mudança, perguntou: você já parou para contar quantas receitas você aprendeu aqui, de graça, que em qualquer curso custariam caro? Danilo nunca tinha pensado por esse ângulo. Ao reconhecer o que já vinha recebendo, aprendizado, experiência, uma base sólida, sua postura no trabalho mudou. E com ela, vieram novas oportunidades dentro do próprio restaurante. Gratidão não é conformismo. É o que mantém sua energia voltada para construir mais, em vez de gastar força reclamando do que falta. Comente. Eu sou grato pelo que já tenho, e por isso continuo construindo. Você percebeu como a gratidão muda a energia com que você age? Mas ela só funciona se você também proteger sua mente do que a enfraquece. E é sobre isso que vamos falar agora. Você se torna, aos poucos, aquilo em que mantém sua atenção fixada. Quem passa o dia consumindo conteúdo sobre crise, catástrofe financeira e desgraça alheia, acaba com a mente treinada para enxergar limitação em tudo. Uma recepcionista chamada Wilma tinha o hábito de todas as noites passar horas lendo notícias e vídeos sobre crise econômica, calote e desemprego.
sem perceber que aquilo alimentava uma ansiedade constante sobre o próprio futuro financeiro. Vivia com medo de gastar, mas também sem nenhum plano de crescer, só sobrevivia paralisada. Uma amiga sugeriu um teste de 2 semanas. Trocar esse consumo por conteúdo sobre pessoas que estavam construindo algo, mesmo começando pequeno. No início pareceu ingênuo só ver coisa boa. Mas com o tempo, Wilma percebeu que sua ansiedade diminuiu. E pela primeira vez em anos, conseguiu pensar em um plano, em vez de só se defender do medo. Isso não significa ignorar a realidade. Significa escolher, com intenção, o que você deixa entrar na sua mente todos os dias. Porque é isso que molda suas próximas decisões. Comente: eu escolho alimentar minha mente com o que me fortalece. Agora que você está protegendo sua mente, chega a hora de transformar tudo isso em ação. Porque pensamento sozinho nunca construiu patrimônio nenhum. Muita gente espera o momento perfeito para começar. Quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais informação, mais coragem. Mas o momento perfeito nunca chega sozinho. Ele é construído pela ação que já começou. Um entregador de motocicleta chamado Fábio adiava, há anos, a ideia de um dia abrir um pequeno delivery próprio. Dizia que faltava capital, faltava tempo, faltava o momento certo. Um colega mais novo, com muito menos experiência, começou vendendo marmitas no próprio bairro, usando a cozinha de casa, sem esperar nenhuma condição ideal. 6 meses depois, aquele colega já tinha uma rotina de encomendas fixas, enquanto Fábio ainda dizia, um dia. A diferença não foi capital, nem sorte. Foi que um decidiu agir com o que tinha, de onde estava, e o outro continuou esperando um ponto de partida perfeito que nunca chegaria. Você não pode agir no passado, nem no futuro. Você só pode agir agora, com o que já está nas suas mãos. Comente: eu ajo agora, com o que eu tenho. Você entendeu que agir agora é essencial. Mas não é só sobre agir, é sobre agir bem. E é sobre isso que vamos falar agora. Riqueza não se constrói só com grandes decisões. Ela se constrói principalmente com a soma de pequenas ações bem feitas, repetidas ao longo do tempo. Quem faz tudo pela metade, mesmo com grandes planos, sabota o próprio progresso todos os dias. Uma assistente de loja chamada Cristiane tinha planos ambiciosos de um dia ter o próprio negócio. Mas no trabalho atual, fazia o mínimo possível. Chegava atrasada, atendia mal, contava as horas para ir embora. Um dia, a dona da loja, cansada da situação, disse algo direto. Como você espera saber administrar um negócio seu, se você nem cuida bem do que já está sob sua responsabilidade agora? A frase doeu, mas fez sentido. Cristiane decidiu tratar cada tarefa ali, por menor que fosse, como se já fosse dona daquele espaço. Passou a organizar a vitrine com capricho, atender com atenção real, sugerir melhorias. Em poucos meses, foi promovida a gerente, e nesse processo, aprendeu na prática exatamente o que precisava saber para, mais tarde, abrir o próprio negócio. Cada tarefa pequena, feita com excelência, é um treino para a responsabilidade maior que você deseja um dia carregar. Comente: eu faço até o pequeno com excelência. Você percebeu como cuidar do pequeno prepara você para o grande? Mas existe outro princípio que sustenta qualquer crescimento duradouro: o valor que você entrega em cada troca. Quem só pensa em tirar o máximo de cada negociação, mesmo ganhando no curto prazo, constrói uma reputação que afasta oportunidades futuras. Quem entrega mais valor do que cobra, constrói algo que se multiplica sozinho. Confiança. Um eletricista autônomo chamado Robson tinha o hábito de, em cada serviço, resolver também um pequeno problema extra que notava na instalação do cliente, sem cobrar a mais por isso, só como parte do cuidado. No começo, um colega achava aquilo prejuízo, tempo perdido sem retorno imediato. Mas, com o tempo, os clientes de Robson começaram a indicá-lo espontaneamente, sempre comentando: ele resolve mais do que promete. Enquanto o colega vivia caçando cliente novo o tempo todo, Robson tinha fila de espera formada só por indicação.
Entregar mais valor do que se recebe não é prejuízo. É o investimento mais barato e mais eficiente que existe em qualquer negócio. Comente: eu entrego mais valor do que recebo. Você percebeu como isso constrói confiança que nenhum anúncio compra? Mas mesmo seguindo tudo isso, momentos difíceis vão aparecer. E o que você faz com eles decide o resto da sua trajetória. Quase toda grande conquista tem, no meio do caminho, um momento que parecia fracasso total. A diferença entre quem chega lá e quem desiste não é nunca enfrentar esse momento. É o que se faz logo depois dele. Uma vendedora de cosméticos chamada Sueli investiu suas economias num estoque maior, apostando numa parceria que parecia certeira. Mas a parceria caiu de última hora, e ela ficou com o produto parado e dinheiro comprometido. Por semanas, sentiu que tinha jogado fora tudo o que tinha guardado. Mas, em vez de parar ali, decidiu usar aquele estoque de um jeito diferente. Criou pequenos kits promocionais para vender direto pelas redes sociais, coisa que nunca tinha tentado antes. O resultado superou, em poucos meses, o que a parceria original teria trazido. O fracasso tinha, na verdade, empurrado ela para um caminho melhor do que o planejado originalmente. Persistir não é insistir cegamente no mesmo plano. É continuar comprometido com o resultado, mesmo quando o caminho precisa mudar de forma. Comente: eu persisto, mesmo quando o caminho muda. 10 ações. Nenhuma delas depende de sorte. Todas dependem de mentalidade, direção e ação correta. E isso está totalmente ao seu alcance, a partir de hoje. Comente aqui embaixo: eu acredito na ciência de ficar rico, e vou aplicá-la. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa parar de esperar sorte e começar a aplicar método. Obrigado por chegar até aqui. Se essas 10 ações fizeram sentido para você, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Porque o próximo vídeo que aparece na sua tela pode ser exatamente o passo que faltava na sua jornada.